Vamos para mais uma correção da banca IBFC. Quero te ajudar a ser aprovado no concurso. Então, vamos começar e é importantíssimo eu lembrar vocês de que a primeira coisa que a gente faz quando está submetido a uma prova de português é sim ler o texto. Eu sei que tem um tanto de gente aí que fica falando que não precisa ler o texto, que dá para fazer sem ler, que dá para ganhar tempo, essas pessoas não estão decididas a te ajudar a passar de verdade. Você vai ler o texto porque, ao invés de você achar que você está perdendo tempo, você está ganhando porque você já vai saber a resposta das questões. Então, a gente lê o texto. Aliás, texto de prova de português é ótimo de ser lido porque eles são, inclusive, muito legais. Então, pega aí suas coisinhas e vamos ler comigo aqui esse texto juntinho para a gente saber do que se trata e qual vai ser a abordagem que a gente espera nesta prova. Vamos lá. Viva o povo brasileiro! Eu nasci em Garanhuns. Quando criança, tinha uma boneca de louça francesa, mas ela era muito frágil e eu preferia brincar com as bruxas de pano. Esse foi meu primeiro contato com o artesanato do meu povo. Para se compreender a obra de arte, é preciso primeiro vivenciá-la e depois permitir-se a necessária distância crítica. Vivia em meio aos objetos da criatividade popular. Sonhava em trocar a moringa por uma geladeira. Mas o tempo foi me mostrando a beleza da sua forma singela e, através da elaboração intelectual, deixei de ser apenas consumidora para transformar-me em observadora cultural. Não apenas catalogando o universo popular, mas buscando também valorizar e respeitar os criadores coerentes com seu mundo e o seu cotidiano. O que define o artista é a capacidade de atrelar seu capital cultural ao seu universo social. Os artistas populares são aqueles que têm a sua necessidade de criar e abrir novos caminhos à produção artesanal, mais comprometida com as tradições, condição que acaba por definir o seu principal caráter. Por isso, se não devemos interferir na produção do artista, podemos definir alguns pontos de ação e de orientação na produção artesanal, visando, inclusive, preservar a sua qualidade e colaborando na formação de um público consumidor mais sensível, disposto a compreender toda a complexa engrenagem sociocultural que qualquer obra artesanal carrega. Aí, no mínimo que você tem agora é uma outra visão sobre as possibilidades do artesanato. Né? Quando a gente fala em artesanato, aquele valor pejorativo que as pessoas normalmente atribuem aqui nesse texto foi visto sob um novo olhar. É visto como cultura, como tradição, como marca muito maior do que aquilo que você simplesmente pegou. Viva o povo brasileiro é um título, então, que faz menção à diversidade artística do artesanato brasileiro. Pronto, agora que eu já li o texto, que eu já sei do que ele trata, eu posso partir para o que de fato nos interessa, que são as questões. Quero que você perceba comigo que fazer essa leitura anterior do texto, como a que a gente acabou de fazer, vai nos dar uma percepção muito mais clara sobre as questões. Você ganha tempo. Ao invés de achar que você perde tempo lendo, tenha certeza de que a precisão das suas respostas vai soar como benefício, tenha certeza disso. Questão número 1, vamos lá. Ao ler o texto, vemos que para compreender a obra de arte é necessário, primeiro, definir a temporalidade e permitir-se uma distância crítica. Bom, aqui não é exatamente isso no texto, fala que ela se distanciou mesmo ali da moringa e conseguiu enxergar melhor. Mas isso não é regra para compreender a arte. Deixar-se ser apenas uma observadora cultural. Não, aqui também fazer uma crítica, né? É importante, é observar, mas com um tom crítico em relação àquilo. Vivenciá-la para então permitir-se uma distância crítica necessária, que é exatamente o que a autora traz no texto. É primeiro preciso experimentar essa arte e depois conseguir se afastar dela para fazer a crítica necessária. Letra C, então. E a letra D, esperar que o tempo revele a beleza dos criadores de arte. Então, nesse caso, ó, tempo e tempo, tá vendo? A letra A e a letra D, elas se eliminam simultaneamente. Resposta da questão 1, letra C, e a gente já sabia com tranquilidade e segurança, porque nós lemos o texto antes. Vamos combinar que se você de verdade seguir essa estratégia, sua chance de errar uma questão na prova é quase zero. Vamos embora de questão 2 aqui, vamos de questão 2. Eu nasci em Garanhuns. Quando criança, tinha uma boneca de louça francesa, mas ela era muito frágil e eu preferia brincar com as bruxas de pano. Esse foi meu primeiro contato com o artesanato do meu povo.
Uma das tipologias textuais é, então, aqui, ó, nós temos as tipologias textuais e todas elas são verdadeiras. Tipologia subjetiva faz menção a textos de caráter intimista. Né? Subjetivo significa do sujeito. Então, é subjetivo quando é um texto tipo um diário, sabe? Que fala de si mesmo, expressando as próprias emoções. Descrição. Se trata de fazer ver, né? Então, é quando eu quero dar os detalhes de um objeto, de uma situação, de um local. A dissertação, a defesa de um ponto de vista, nós temos ali no ramo do texto argumentativo, e texto injuntivo, né, tipologia textual injuntiva, são textos que dão instruções, como o manual, por exemplo, de um jogo, né, são textos que ensinam a fazer, dão comandos, né, de ensinar a fazer, de educar. Nesse caso, então, nós não temos aqui exatamente subjetividade, né? Porque esse texto é, de fato, um relato, né? Ela está contando da própria experiência dela, mas ela não faz isso com um tom emotivo, com um tom particular demais, não. O que ela faz aqui é a descrição da boneca que ela tinha. Ó, ela tinha uma boneca de louça, essa boneca era de louça francesa, era muito frágil, preferia brincar com as bruxas de pano, primeiro contato com o artesanato. Tá vendo como ela descreve a realidade que ela vai usar para dar gatilho aí para a discussão dela sobre artesanato? Então, uma das tipologias textuais é descritiva, ó, presente no fragmento do texto, pois apresenta a exposição de características de objeto, pessoa ou acontecimento. Tá vendo só? O próprio enunciado da questão, eu vou chamar essa IBFC de mãe IBFC, hein? Facílima, a questão já veio aqui com a resposta. A própria questão já trouxe aí as características de um texto descritivo. Vamos embora de questão número 3 agora comigo. Vamos lá, que essa daqui chegou do jeitinho que a IBFC adora, que são questões que puxam para o tom de gramática. Então vamos lá, porque aqui é revisão de português. Analise as lacunas no texto e assinale a alternativa que preencha corretamente as respectivas lacunas. Então, nós temos uma lacuna aqui, tá vendo? Uma lacuna aqui e uma outra lacuna aqui embaixo. Vocês estão vendo aí no trechinho do texto, né? Sonhava em trocar a moringa ou moringa. Aqui é uma questão de ortografia. Você precisa conhecer essa palavra e me dizer se é moringa ou moringa. Ah, Carla, não conhece essa palavra, não sei. Beleza, segura aí que a gente vai, pelo menos por eliminação. Vamos lá. No segundo caso, aqueles que têm a necessidade de criar. Aqui, ó, sem nenhuma dúvida, o tem é no plural, porque a gente diferencia tem para dizer que está no singular, sem acento, e o tem no plural marcado com acento. A gente chama isso, inclusive, ó, põe aí na lista de acento diferencial. Nesse caso, eu sei, portanto, que a letra A não é porque o tem está no singular. O terceiro caso é de crase. E a crase, nesse caso, é facultativa. A crase é facultativa quando vem antes de pronomes possessivos. Ó, sua qualidade, tá vendo? Então, pode ser a sua qualidade ou a sua qualidade. Nesse caso, eu tenho todas as opções do mesmo jeito e a gente vai ter que saber a palavra moringa. Vai ter que saber. Então, se você não tem certeza da palavra moringa, te conto eu que moringa é uma palavra escrita com O. É O, assim, ó. É moringa. Portanto, a resposta exata aqui, ó, vai ser a letra B. Na verdade, pode ser a letra C também, né? Preservar. Outa, para. Nada disso aqui não, hein? Preservar a sua qualidade? Nem falei besteira. Preservar é verbo transitivo direto, nem precisava de preposição. Ó, vamos lá. Essa regra de crase que eu te dei aqui, que antes de pronome possessivo é facultativo, é verdade. Mas você só olha a crase depois de olhar o verbo anterior aqui, ó. Preservar. Quem preserva, preserva algo. Então, nesse caso, o verbo é transitivo direto, não vai ter essa crase, não. Preservar a sua... visando preservar
a sua qualidade. Visando preservar a sua qualidade. É sem crase, é sem crase. Sem crase, coloca aí que é letra C a resposta, porque o verbo preservar é transitivo direto. Moringa é com O mesmo. Então, foco aqui, ó, nesse detalhezinho, porque sim, a regra que eu te dei de crase antes de pronomes possessivos é verdadeira, mas eu só olho a crase depois de saber se o verbo é ou não transitivo indireto, se ele precisa ou não de preposição. Feita a questão 3, partiu. Questão 4. Mais uma vez, a questão 4 tem ali um tom gramatical típico da IBFC, que adora uma coisinha de língua portuguesa, hein? Vamos lá. Considere este conceito sobre acentuação. Recebe o acento agudo os vocábulos oxítonos que terminam em A, E, O abertos. Então, por exemplo, a palavra café, ó, tá vendo? Terminada em E, é uma oxítona, porque a última sílaba é atônica, portanto, acentuada. Assinale as alternativas a seguir, analise as alternativas a seguir e assinale aquela que está de acordo com o conceito. Bom, na palavra frágil, eu não tenho nem chance de pensar, porque frágil não é uma oxítona. Frágil é paroxítona e ela é acentuada porque é terminada em L. No caso da palavra, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. No caso da palavra necessária, a separação vai ser, ó, necessária. E ela também é acentuada porque é uma paroxítona, aqui terminada em ditongo, acentuada. No caso da palavra crítica, ó, é assim que eu separo, hein? E ela é acentuada, tá correto, mas é porque é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Resposta, portanto, coloca aí letra D de dado, através é uma oxítona terminada em E, seguida ou não de S. Atenção! Quando a gramática diz seguida ou não de S, é claro que na nossa cabeça aparece a ideia de plural, né? Eu penso em café, cafés. Obviamente, é este o meu primeiro movimento. Mas nem sempre o S tem a intenção de plural, como em através. Ainda assim, a regra é oxítona terminada em E, seguida ou não de S. Esse S pode ser plural, mas pode também ser um S da palavra. O S não conta como regra, ele é só um acréscimo, seguida ou não de S. Então, número 4, letra D de dado, vamos de questão 5. E a questão 5 é de gramática. Você também adora gramática? Eu fico super feliz quando a prova vem assim. Eu adoro, adoro. Vamos lá, ó. Descrição. A palavra composta por 6 sílabas, tal, é um adjetivo de 2 gêneros, formada por justaposição. Então, eu vou precisar de uma palavra qualquer, né, entre essas opções, que tem 6 sílabas. Então, vai ser, ó, sociocultural. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Criatividade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Essa aqui pode ser, hein? Capacidade. 1, 2, 3, 4, 5. Essa não pode. Engrenagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não pode. Ó, sociocultural. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, 6 sílabas. É um adjetivo. É um adjetivo. Bom, criatividade não é um adjetivo. Vamos lá, é um adjetivo. Vixe, ó, criatividade não é adjetivo, nem capacidade, nem engrenagem. A única que é adjetivo aqui é a letra A. De 2 gêneros, formado por justaposição. Então, vai ser sociocultural. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? É justaposição porque eu tenho sociocultural, tá vendo? São 2 radicais aqui. Resposta, então, vai ser a letra A separação sociocultural. Questão 5, feiticíssima. Vamos embora de questão 6, também é uma questão de natureza gramatical. Na questão 6 tem assim, após ler o texto, compreendemos que a cultura popular nos envolve. Tananã, vamos usar aqui uma expressão, né? A troca da boneca de louça francesa pela bruxa de pano. Isso aqui, gente, pode pôr aí na sua listinha de conhecimentos. É uma expressão invariável. A gente vai usar, em qualquer caso, a expressão
haja vista. Essa expressão ela não muda de acordo com o contexto, ela não concorda, não mexe nela. A expressão é haja vista, ok? Põe aí, porque se cair na prova, é a questão certa aí para você, né? Na questão 7, gramática, concordância nesse caso, hein? Concordância nominal. Vamos lá então, ó. As crianças da minha cidade ficaram meio eufóricas. E aqui é meio, gente, porque a intenção é você usar um advérbio de intensidade. O objetivo aqui é dizer que elas ficaram mais ou menos eufóricas, né? O tanto de euforia que elas tiveram. Se eu tenho advérbio, tem que lembrar que advérbio é palavra invariável, né? Não muda o gênero, não muda o número. Por isso que é meio, mesmo que sejam crianças, eufóricas, não importa. Então é meio. Não é a letra B e não é a letra D, ok? Pronto. Com bonecas de louça francesa, mas sabiam que era só para enfeite. Era proibido, ó, era proibido. Vai caber, né? Deixa eu escrever embaixo também, ó. Era proibido brincar com elas. Nesse caso, a expressão é proibido, é necessário, é bom, ela só vai variar se o termo que vier aqui na frente, ó, aqui, ó, tipo no lugar desse brincar, vier antecedido por artigo. Se eu puser assim, ó, é proibido, ó, presta atenção, entrada de estranhos. A palavra que se segue aqui é entrada. E antes da palavra entrada, bem aqui, ó, eu não usei nada para acompanhar esse termo. Então, é proibido. Agora, se eu tivesse colocado assim, ó, é proibido, presta atenção, a entrada, veja lá, ó. Então, se eu pus aqui a entrada, com o substantivo entrada antecedido de artigo, aqui também vai variar, ó, vai ficar é proibida a entrada, é proibida a entrada, ok? Esse aqui é o plano certinho para você usar o emprego de é proibido, é necessário, combinadíssimos? Vamos embora de questão 8. Questão 8. Observe o fragmento. A necessidade de criar e abrir novos caminhos à produção artesanal. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase nesse fragmento. Então, vamos lá, ó. Necessidade de criar e abrir. Abrir é verbo transitivo direto, né? Quem abre, abre algo. Abrir novos caminhos. Olha lá o objeto direto. E quem abre, abre algo a alguém ou a alguma coisa. Então, a produção artesanal é o objeto indireto. A crase aqui, ó, se justifica, então, pela preposição de quem abre, abre algo a alguém, né? Então, a alguém, a produção artesanal, aqui não é alguém, é alguma coisa, né? Mais o artigo que antecede o substantivo produção. Então, neste caso, apenas após pronomes interrogativos no singular, em frente a substantivos ou a adjetivos femininos, que é esse caso, né? Produção. Diante de pronomes possessivos, não tem. Masculino nem tem chance, né? Nem tem chance. Antes de verbos transitivos indiretos, crase antes de verbo não, né? Teria que ser pelo menos depois de verbo, mas também depende do substantivo que aparece lá na frente. Então, letra B, você só usa crase antes de substantivos ou de adjetivos femininos, porque tem que ter o artigo. Questão 9, questão 8 feita, vamos embora de questão 9. Em relação à análise sintática da oração, ela era muito frágil? Assinale as afirmativas abaixo. Então, já sei que a análise sintática é verbo, ela é o sujeito simples, era muito frágil é o predicado. Preciso saber que esse era é um verbo de ligação, hein? O verbo ser, ele é verbo de ligação. E se eu tenho verbo de ligação, então muito frágil vai ser um predicativo do sujeito, hein? Muito frágil é uma informação dada a ela, olha lá, ó, muito frágil, ela, muito frágil, feita por meio de um verbo de ligação. Então, é isso aí que eu tenho. Ela é o sujeito simples, o verbo transitivo direto e o objeto direto, só a um é verdadeira.
Eu não chamo de transitivo direto ou indireto os verbos que são de ligação. Para receber essa classificação de verbo transitivo, verbo intransitivo, né, qualquer coisa, esse verbo aqui, ó, tem que ser um verbo de ação, E é o que diferencia um verbo de estado de um verbo de ação. Os verbos de estado são chamados de verbos de ligação e eles servem para associar o predicativo, que é uma característica, né, uma característica, um estado ao elemento que ele se refere usando o verbo, né, por meio do verbo. Por isso que é ligação, né? Ele serve para ligar. Vambora de questão 10 para a gente encerrar mais uma provinha aqui da IBFC. Todo mundo craque na prova, simplesmente arrasando, fechando a prova de português, hein? Em relação à pontuação da sentença, eu nasci em Garanhuns. Quando criança, tinha uma boneca de louça francesa, mas ela era muito frágil. Então, vamos lá, que eu já sei que é pontuação, a questão já me disse, vou para as regras, hein, ó. Quando criança, olha só, quando criança, isso aqui está separando um termo de natureza adverbial de tempo, né? E aí está fora do lugar, né? A gente usa os termos adverbiais normalmente no final da construção. Nesse caso, foi antecipado para o início da frase e a gente avisa que tem que ser separado por vírgula. Então, tá aí a vírgula. A outra vírgula é essa daqui, ó, que está antes do mas, tá vendo aí? E aqui a gente usa porque mas é uma conjunção adversativa, é uma conjunção coordenada adversativa. E as conjunções coordenadas são todas antecedidas por vírgula. Então, usa-se ponto final como indicativo de frase declarativa, eu nasci em Garanhuns, verdadeiro. Usa-se aspas no início e no final de citações textuais, verdadeiro, né? Nesse caso, tirou lá do texto, a gente usa as aspas. E a vírgula isola o aposto, Garanhuns, falsíssimo. Aposto é a palavra que a gente usa para retomar uma outra que já tenha sido citada com a intenção de melhorar o sentido, caso não tenha aposto. Então, são verdadeiras 1 e 2, a gente vai lá e marca letra D como a resposta. Bom, a gente teve então mais uma super prova da IBFC, essa é atualicíssima, aconteceu agora, ó. É bom que você vai bem preparado e com um olhar bem próximo do que vai ser na sua prova. Claro que se você precisar estudar mais um pouquinho de português, se ficou alguma dúvida, você pode vir aqui no meu site e maratonar mais de 200 questões comentadas para que você realmente se sinta e esteja verdadeiramente capacitado para se tornar o próximo efetivo dos Correios, hein? Foi um prazer ter você por aqui, muito obrigada e a gente se vê.